Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa aqui do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre os agentes causadores de doenças. A aula passada, nas outras aulas nós vimos sobre o que são antígenos, o que são anticorpos, sobre nossa imunidade, nosso sistema que defende nosso organismo contra doenças, E hoje nós vamos ver quem são esses agentes que causam doença no nosso organismo. Meu nome é Raíssa, sou professora de vocês aqui da plataforma. Então, nós vamos começar com uma palavrinha, um nome, que é patógeno. O que significa patógeno? Então, patógeno vai ser todo aquele organismo que causa uma doença. Qualquer organismo que cause uma doença no ser humano, ele é considerado um patógeno. E quem são eles? Quem são esses organismos que causam doenças na gente? Bactérias, fungos, protozoários, vírus, vermes, todos esses organismos, eles causam doenças na gente. Então, eles são chamados de patógenos. Às vezes, vocês já até escutaram falar aí sobre patógeno, principalmente agora, que a gente está falando muito sobre vírus. Então, para quem não sabia, patógeno significa isso, um organismo que causa uma doença. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses patógenos, começando com as bactérias. Quem são essas bactérias? Primeira característica delas, bactérias são seres unicelulares. O que quer dizer isso? Eles são formados por apenas uma célula. Por isso que uma bactéria não tem como a gente ver sem o auxílio de um instrumento como um microscópio, porque só tem uma célula e as células são microscópicas, Elas são tão pequenas que os nossos olhos não conseguem enxergar sozinhos, sem um instrumento. Outra característica é que as bactérias são feitas por células procarionte. Vão lembrar do conteúdo lá do ano passado? Células procariontes são aquelas que não têm núcleo. É aquelas células simples, Que o material genético fica... Oh, meu Deus do céu, esse lapisinho é ruim. O material genético fica todo espalhado aqui dentro da célula. Então, é uma célula que não tem núcleo. O único organismo que tem esse tipo de células são as bactérias. Outra característica é que as bactérias têm aqui a presença de uma parede celular que protege, dá formato para essa bactéria e também pode ter a presença de flagelos, que servem para quê? Para se locomover, já que essa bactéria ela só tem uma célula, Então, para ela se movimentar, esses flagelos podem ser úteis. E outra característica é que as células têm vários formatos. Elas podem ser no formato de cocos, que é esse tanto de bolinha. Ela pode ter o formato de bacilos, que já é mais esse bastãozinho. Elas podem também ter vários outros, como espiriladas, podem ser no formatinho de vírgula, que é um vibrião. Então, as bactérias têm vários formatos, certo? E aí, uma informação interessante. Quando a gente fala sobre bactéria, vem na cabeça um patógeno, Um organismo que causa doença. Mas a maioria das bactérias não causam doenças. Ao contrário, elas nos ajudam em várias coisas. Por exemplo, a decomposição. Bactérias junto com fungos fazem decomposição de matéria orgânica, Então, lixo, por exemplo, que é descartado, resto de comida, animais que morrem, nós mesmos, Os seres humanos quando morrem. Então, tudo é decomposto por bactérias e fungos. Outra utilidade é a fabricação de alimentos, aí na fermentação, bactéria ajuda. Proteção do nosso organismo, nosso intestino é cheio de bactérias que protegem ele, que auxiliam na função dele. Então, na nossa boca também, nos órgãos genitais, existem bactérias que também protegem. Então, as bactérias, a maioria, elas estão associadas ao nosso corpo ou com o ambiente e elas são benéficas, elas são do bem. Mas nós temos uma parcela delas, que é a minoria, que são patógenos, que causam doença. Então, vamos ver aqui algumas dessas doenças, dessas bactérias que são causadoras de doenças. Vocês fizeram um trabalho para mim, adorei que entregou várias doenças, bacterianas e virais. Então, eu nem vou falar muito aqui sobre sintoma, tratamento, porque vocês já fizeram uma pesquisa e vocês viram lá bastante, Então, eu vou só citar algumas. Por exemplo, a tuberculose, que alguns alunos colocaram no trabalho deles. É uma doença que já afetou muitas pessoas no passado e matou muitas pessoas, altamente contagiosa. Hoje em dia já tem a vacina contra a tuberculose.
é uma doença causada por bactéria. Temos também a meningite bacteriana, uma doença muito séria, né, que também já tem a vacina contra, também causada por bactéria. Temos o botulismo, que são bactérias que ficam em produtos enlatados, que são produzidos em condições não muito boas, né, condições sanitárias, com falta de higiene. Por isso que é muito importante, quando a gente vai consumir produtos enlatados, verificar a validade, procedência, se não está com amassado na lata, justamente para evitar essas doenças, né? Esse botulismo é uma doença muito séria também que pode levar à morte. Então, nós falamos sobre as bactérias, vamos falar sobre um outro organismo patógeno que são os vírus. Esses vírus também são microscópicos, eles também só são vistos através de um microscópio, né? Nossos olhos sem um aparelho não conseguem enxergar. E olha só, eles não são formados por células. Diferente da bactéria lá, que tinha a célula procarionte, os vírus não são formados por células. Aí vem uma perguntinha. Eles são seres vivos? O que vocês acham? Então, segundo a teoria celular, só é ser vivo aquele organismo que possui célula. A teoria celular diz que todo organismo ele é composto por célula. Sendo assim, levando em conta a teoria celular, vírus não são organismos, tá? Não são organismos vivos, não são seres vivos. Eles nem fazem parte de nenhum dos reinos que nós temos, animal, vegetal, protista, fungi, monera, das bactérias, eles não fazem parte de nenhum reino, justamente porque eles não são considerados seres vivos, eles são estudados à parte, tá? São organismos, mas não são vivos. Para eles desempenharem as funções deles, reproduzir, né, desenvolver, fazer seu metabolismo, eles precisam estar dentro de uma célula viva, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula de um ser humano, ou de uma célula de um outro animal, de uma célula de uma planta, de uma bactéria. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles infectam, eles entram nas células do nosso corpo para poder viver, digamos assim, para poder se reproduzir, para ter seu metabolismo. Fora da célula, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Por isso, gente, retomando aqui ao coronavírus, que é um assunto muito atual, que nós temos que lavar as nossas mãos com bastante sabão, passar álcool em gel, né, quando não puder lavar, porque esses vírus, quando estão nas nossas mãos, na superfície, eles não vivem por muito tempo. Então, a gente lavando a mão ali, passando sabão, eles vão embora. O que a gente não pode deixar eles entrarem no nosso organismo. Uma vez que ele entra no nosso organismo e invade uma célula, aí já não adianta, como eu vi aí em alguns videozinhos, beber o álcool ou fazer algo desse tipo, não, tá? Aí vai ter que ser um medicamento, vai ter que ser o nosso organismo lá, nossa imunidade para defender, viu? Então, os vírus, eles vivem dentro de células, por isso que nós temos que evitar que eles entrem no nosso corpo, né? Ficar colocando a mão na boca, a mão suja na boca, a mão suja nos olhos, etc. Esses vírus também têm uma organização muito simples. Vocês podem ver aqui, ó, que a maioria deles, o que que tem? Uma cápsula, que é a parte que envolve eles por fora, e dentro deles um material genético, um DNA, que controla eles, né? Que é as informações genéticas dele. Alguns só, igual o bacteriófago, que é esse daqui, ó, eles são um pouquinho mais complexos, tem aqui uma fibrazinha, uma perninha, tem uma cauda, mas a maioria é bem simplesinha. É uma cápsula e um material genético, só isso que os vírus têm. Tão simples e causa tanto dano, hein, gente? Pois é. E eles também têm vários formatos, vocês podem ver aí na figura, tem o HIV, ele tem um formato, da hepatite B tem outro, ó o do ebola, como que ele parece uma cobrinha, né, já não tem aquele formato arredondado, adenovírus, influenza, que é o da gripe, bacteriófago, que ataca bactérias, então cada um tem um formato diferente. Então, nós vamos ver aqui algumas doenças virais, assim como eu falei com as doenças bacterianas, eu não vou explicar muito cada um, porque vocês fizeram o trabalho, né, quem fez. Aqui nós temos os principais, que é a gripe e o resfriado. Muita gente confunde gripe com resfriado, acha que é a mesma coisa. Mas a gripe, ela é causada por um vírus da influenza e o resfriado é causado pelo vírus do rinovírus. E aí, a principal diferença de uma doença para outra é que a gripe ela é caracterizada por febre alta, acima de 38 graus. Ela é uma doença muito agressiva.
Inclusive, nós temos um dos tipos de gripe, que é o H1N1, que tem a vacina, né? Que principalmente os idosos vacinam contra essa gripe, contra essa doença. O resfriado, ele já é uma doença muito menos agressiva. A febre é baixa, você consegue fazer suas atividades normalmente, trabalhar, vocês conseguem ir para a escola resfriado, o nariz fica ali escorrendo, vermelhinho, a gente tosse, espirra, mas é uma coisa que não é agressiva, como a gripe. Então, muita gente às vezes está resfriado e fala, eu tô gripado. Não. Se você não está com febre muito alta e está conseguindo fazer suas coisas normalmente, provavelmente você está resfriado, tá bom? Outro tipo de doença viral são as doenças que os vírus nós chamamos de arbovírus, que são transmitidos por insetos, né? Aqui um exemplo do mosquitinho aqui, ó, que transmite a dengue, chikungunya, zika. Nós escutamos muito falar sobre isso, né? A gente escuta falar. Que no Brasil a gente tem muito caso, né, de dengue principalmente. E aí nós já sabemos o que tem que fazer para evitar a dengue, né, para prevenir. Não deixar a água parada, limpar o quintal, né? Fechar as caixas d'água e tudo mais. Isso aí a gente já tá cansado de saber, careca de saber. Dengue mata, né? É uma doença muito séria também, então a gente também tem que cuidar. E claro que nós não íamos deixar de falar do assunto do momento, né? Que é a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. E é uma doença nova, assim, né? Para nós estamos aprendendo sobre ela a cada dia que passa. Mas o que sabemos agora de importante é que nós temos que fazer nossa parte, principalmente evitar aglomeração, né? Lavar as mãos bonitinho, igual vocês falaram para mim lá na atividade que vocês fizeram. Ficar em casa. Por último, para a gente terminar, nós temos mais um patógeno. Esses são os vermes. Já não são mais organismos microscópicos. Esses são organismos macroscópicos, ou seja, eles não precisam de microscópio para ser visto, a gente consegue ver ele a olho nu, sem nenhum aparelho. Ele faz parte do reino animal, é um invertebrado, né? Não tem coluna vertebral. E nós temos dois tipos, os plateumintos, que são esses que são achatadinhos, e temos os nemateumintos, que são esses que são cilíndricos, né? Todo arredondadinho. Os dois são animais invertebrados e eles são parasitas extracelulares. O que quer dizer isso? Eles não entram na nossa célula, como os vírus, por exemplo, mas eles entram no nosso organismo, nosso intestino, por exemplo, e ficam lá parasitando nossos nutrientes e nos adoece. Aí aqui são as doenças mais comuns causadas por vermes. A gente tem a teníase, que é causada por um plateuminto, por aquele achatadinho. Como que a gente contrai essa doença? Geralmente os ovinhos estão aqui na carne do porco, e aí quando nós comemos a carne mal passada, né, sem cozinhar, ou sem assar, ou sem fritar direito, esses ovinhos não morrem, né, digamos assim, a gente consome eles e eles desenvolvem dentro do nosso intestino. Lá no nosso intestino eles eclodem, né, e aí nasce o verme, né, que vai crescendo e fica na sua forma adulta, e aí causa doenças na gente, porque ele fica lá parasitando. Ele solta ovinhos, quando ele está adulto, ele começa a ter os seus ovinhos, esses ovinhos saem no nosso cocô, nas nossas fezes. Se essas fezes tiverem contato com o solo, contamina o solo, o porco come de novo nesse solo, os ovinhos vão de novo para na carne dele e tudo recomeça, tá? Então, essa é uma doença causada por um plateuminto. E nós temos aqui uma doença muito conhecida pelos nemateumintos, né, que é aquele cilíndrico, que é a lombriga. Todo mundo deve ter escutado falar de lombriga, né? Qual que é o jeito que contamina? Então, olha só, a pessoa doente, ela tá com a lombriga lá dentro do intestino dela, né, esse verme, e esse verme também tem os seus ovinhos. Então, a pessoa, ela faz ali o cocôzinho dela, né, as fezes dela num solo e contamina esse solo. Esse solo pode contaminar um poço que tem ali do lado, pode contaminar uma horta que tem ali do lado. Aí uma pessoa vai e consome essa água sem tratar ou come esse alimento da horta sem lavar. Ele ingere os ovinhos da lombriga, essa lombriga vai crescendo, eclode do ovo, ela invade o nosso organismo, pode chegar em várias partes, desenvolve a lombriga adulta,
causa doença na gente, fica parasitando o nosso organismo e aí volta o ciclo todo de novo. Sai nas fezes, contamina solo, água, alimentos e outra pessoa que come esse alimento ou bebe essa água sem tratar desenvolve a doença. Bom, gente, esse é o fim da nossa aula. Vocês viram aí 3 agentes causadores, né, de doenças, patógenos, vírus, bactérias e os vermes. Lembrando que uma atenção especial para esse patógeno que está na crista da onda aí, que é o coronavírus, né, o Covid-19, causado pelo coronavírus. E, mais uma vez reforçando, a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente lavar muito bem as mãos, né, com água e sabão, quando não possível usar o álcool em gel, evitar ficar colocando a mão no rosto se ela não estiver limpa, usar o lenço ou o braço para poder tossir ou espirrar e principalmente, se você puder, fique em casa, evite aglomeração, vamos juntos ajudar a acabar com esse vírus, porque ninguém merece, né? Todo mundo quer que as coisas voltem ao normal, não é isso? Então, obrigada por assistir até aqui, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode colocar lá na plataforma que eu vou tentar ajudar, né? Vou ajudar da forma que eu puder. E é isso, até a próxima aula.